Bom dia, meus amados. Que a paz do nosso Deus poderoso, vivo, verdadeiro, esteja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, com mais um vídeo sobre a palavra de Deus. E vocês perceberem que nós temos feito aí uma sequência sobre o livro de Atos, né? Um livro importantíssimo. Depois do Evangelho, eu creio que seja o livro mais importante, né, da Bíblia, do Novo Testamento. É o livro de Atos, que ele conta a história da fundação da igreja, de como foi criada a igreja, né? Então, você sabe que o Evangelho de Cristo foi contado por 4 pessoas diferentes, né? Nós já falamos isso outras vezes. Foi Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E depois o próprio Lucas, que escreveu sobre o Evangelho de Cristo, ele conta essa história que ele passou, que ele vivenciou. Inclusive era um médico, né, que acompanhava Paulo nas suas viagens, e ele conta, então, foi testemunha ocular do que aconteceu aqui no livro de Atos. Então nós vimos primeiro sobre a conversão de Paulo, né, sobre os primeiros cristãos, como eles viviam, né, na igreja primitiva. Aí nós vimos a conversão de Paulo. Depois nós vimos que Paulo estava lá em Tarso, quando foram chamá-lo para dizer que a palavra de Deus estava sendo pregada, e tinha gente que estava aceitando Jesus, né? Enfim, depois de tudo isso, nós até vimos na semana passada, né, sobre as viagens missionárias de Paulo. E hoje o que nós vamos ver, na verdade, é o encerramento do livro de Atos, mas é uma história fantástica, porque depois das viagens missionárias de Paulo, depois que Paulo andou ali pela Galácia, ali onde hoje é a Turquia, pela Grécia, né? Naquela época era Macedônia, hoje é a Grécia, enfim, depois que ele rodou todas aquelas cidades importantes e foi abrindo igrejas e deixando igrejas fundadas, ele decide voltar para Jerusalém. E quando ele decide voltar para Jerusalém, o pessoal que está com ele fica com medo, porque tinha algumas profecias de que Paulo sofreria muita tortura em Jerusalém. Mas Paulo fala: olha, se é pelo amor de Cristo, se é pelo reino de Deus, pelo Evangelho, eu não me importo, eu vou, nem que eu tenha que morrer, mas eu vou voltar. E Paulo, então, nesse caso, volta para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é recebido por alguns judeus messiânicos, que ficam felizes com a presença dele. Só para explicar aqui, né? Judeu messiânico é o judeu cristão, o judeu que acredita em Cristo, mas eles não se consideram cristãos. Para eles, o cristão é aquele que não é judeu, ou seja, o gentil, né? O que não é judeu, que acredita em Cristo, é o cristão. O judeu que acredita que Cristo é o Messias é chamado de judeu messiânico. E ele então foi recebido pelos judeus que acreditavam em Cristo, e ficaram muito felizes e conversaram. E ele então contou tudo o que tinha acontecido, as maravilhas que ele presenciou, né, os milagres que Deus havia feito através da vida dele. E nesse contexto todo, o pessoal de Jerusalém está preocupado, porque falou: olha, Paulo, o problema é que tudo isso que tem acontecido gerou uma confusão muito grande aqui em Jerusalém. Tem muitos judeus aqui que te odeiam e eles querem te pegar, você precisa tomar cuidado. Então o ideal seria que a gente fosse no templo, vai ter alguns rituais lá, e você precisa participar com a gente desses rituais judaicos, para que eles vejam que você não abandonou também a fé em Deus, que você não abandonou a questão do judaísmo. Mas é importante. E Paulo então resolve ir no templo com eles. E quando Paulo chega no templo, a confusão está armada, porque quando eles veem Paulo lá, os outros judeus, né, que eles viram Paulo, eles começaram a acusá-lo, e falaram: esse que está criando contenda, esse, e foram para cima de Paulo e tentaram bater em Paulo. Nesse contexto aí também, nesse meio tempo, o centurião, os guardas romanos, eles vão e pegam Paulo, né, porque o Paulo está correndo risco de vida, né? E aí a Bíblia diz que eles erguem Paulo, porque o povo está tão alvoroçado e está batendo tanto em Paulo, que os soldados romanos erguem Paulo numa escada para não deixar o pessoal chegar até ele. E aí, quando
eles levantam Paulo naquela escada, Paulo pergunta para eles: eu posso falar alguma coisa? E aí eles olham e fazem: você sabe falar grego? Ele falou em grego com os guardas romanos, que naquela época era uma língua, né? Todo o império ali, eles falavam em grego. E Paulo então fala em grego e eles falam: não, pode falar. Aí Paulo, ele pede silêncio pessoal e ele começa a falar com os judeus então em aramaico, que era a língua também que eles falavam naquela época, né? E Paulo começa a tentar se explicar, né? Paulo começa a fazer um discurso falando o seguinte: meus irmãos, vocês estão brigando comigo, mas eu sou judeu, eu sou irmão de vocês. E olha só o que Paulo fala, o capítulo 22 de Atos, fala assim: olha, quando ouviram falar-lhes na língua hebraica ou aramaico, depende da tradução da sua Bíblia aí, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, eu sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, e zeloso para com Deus, como todos vós hoje são. Persegui este caminho. O caminho era quem era o seguidor de Jesus, né? Eles eram conhecidos como seguidores do caminho. E ele fala: persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, e como também o sumo sacerdote, que me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, que recebendo destes cartas para os irmãos, fui até Damasco para trazer presos os que para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Então Paulo, ele fala em aramaico, hebraico. Deixa eu dar só uma parada aqui para explicar isso. O hebraico era a língua original dos judeus, mas quando eles foram levados cativos para a Babilônia, os caldeus falavam o aramaico. E como foi dissipado, os judeus, muitos foram dispersos pelo mundo, mas a maioria foi levado cativo para a Babilônia. Lá eles deixaram de falar o hebraico, que era uma língua muito difícil de ser falada, e passaram a falar o aramaico. Então, quando eles são liberados, eles voltam do cativeiro da Babilônia, o pessoal que volta de lá para reconstruir Jerusalém é um pessoal que está acostumado a falar o aramaico. Eles ficaram 70 anos lá, então já havia morrido uma geração que falava o aramaico e tinha nascido uma outra geração que aprendeu a falar o hebraico lá na língua dos caldeus. Então eles voltam falando o aramaico. Quando Jesus nasce, por exemplo, a língua oficial deles era o aramaico. Depois de um tempo, que agora recentemente, no século passado, que o aramaico se tornou novamente uma língua oficial falada. Então, só para explicar aqui a diferença do hebraico e do aramaico: o hebraico passou a ser uma língua oficial falada, né? E aí hoje então em Israel eles falam o hebraico e não mais o aramaico. Mas o que aconteceu aqui é o seguinte: é que Paulo, então, falando na língua deles, tentou se explicar. Falou: olha, eu sou um cara que fui criado aqui aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um homem influente, importante da alta sociedade judaica, né? E fazia parte do Sinédrio. Inclusive o Sinédrio é aquela cúpula que condenou Jesus, né? Vocês sabem disso, que quando Jesus ele foi condenado, que Pilatos lavou as mãos, quem pediu, quem lutou para que ele fosse morto foi principalmente o Sinédrio, né? Que conduziu o povo, induziu o povo, né, a odiar Jesus naquele momento e pedir a morte de Cristo. E Paulo, ele tinha sido criado nos pés de Gamaliel, que era um desses homens, ou seja, ele era um homem instruído na lei dos judeus, e ele explica isso para eles e fala: acontece que quando eu estava indo para Damasco para destruir a igreja, para trazer preso alguns que estavam falando de Jesus lá, eu tive uma visão e aconteceu algo comigo fantástico. Ele vai contando isso no capítulo 22. E ele conta então tudo aquilo que aconteceu no caminho de Damasco. Ele viu uma grande luz e o pessoal que estava com ele viu, mas não ouviu nada, mas ele ouviu a voz de Cristo falando: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo então fala: quem és o Senhor? E ele fala: eu sou Jesus, aquele que você persegue. E a partir dali Paulo perde a visão. Paulo, ele fica cego e ele vai para Damasco, e ele é orientado por Cristo de chegar em Damasco e procurar por um certo Ananias. E Ananias vai, ora por Paulo, e Paulo recupera a visão. E ali então é a conversão de Paulo. Paulo deixa de ser um perseguidor da igreja para ser perseguido da igreja.
E aí então Paulo, ele volta e ele está contando isso para eles. E ele fala o seguinte: quando eu voltei a Jerusalém, fui orar no templo. E ele fala assim, ó: e aconteceu que tornando eu para o templo, quando orava, fui arrebatado, fui tirado fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém. Quando Paulo estava falando isso, ele falou o seguinte, que ele viu o próprio Cristo e Jesus falando para ele: você vai ter que sair de Jerusalém, porque você vai levar o meu evangelho, vai falar sobre o reino de Deus, sobre a minha ressurreição para os gentios de longe, ou seja, para aqueles que não estão aqui em Jerusalém e para aqueles que não são judeus. E aí então Paulo, quando ele está falando isso, o povo se revolta. Fala: chega, agora esse cara tá louco e tal, e tenta bater em Paulo. O centurião, né, o homem que tira Paulo do meio do povo, ele fala: pô, esse cara realmente veio criar confusão, e foi bater nele. Mas quando foram bater neles os soldados romanos, Paulo gritou para ele, falou: é justo você açoitar um romano sem ele ser condenado? Aí eles ficaram morrendo de medo, porque Paulo era cidadão romano, ele tinha cidadania romana, e naquela época, como o Império Romano é o império que dominava o mundo ali, o cidadão romano, ele tinha muitas regalias, né? E Paulo jamais poderia ter sido espancado, eles jamais poderiam ter tocado em Paulo sem que ele fosse condenado a algum crime muito, muito grave, né? E aí então eles ficaram todos com medo, porque primeiro, os judeus já tinham batido muito nele, Paulo tinha sido severamente espancado, a ponto de os guardas terem que tirar ele de lá, porque senão ele ia morrer. Diz que tiraram ele quase morrendo já. Depois disso, aí os guardas vão para bater nele, porque acham que ele estava realmente causando confusão. E no final, ele diz que é cidadão romano, os guardas ficam morrendo de medo, vão até o tribuno, até o chefe lá, maior deles lá com relação à guarda, e eles então mandam Paulo para o sinédrio, ou seja, por aqueles homens, o sumo sacerdote, o sacerdote, os estudiosos da lei, né, que eram formados basicamente pela seita dos fariseus e dos saduceus, e aquele pessoal teria que julgar Paulo. Mas aí Paulo, espertamente, quando ele chega na presença deles, ele percebe que tem um grupo de saduceus e um grupo de judeus. Os saduceus era a maioria, inclusive, no sinédrio. Eles ocupavam mais cadeiras no sinédrio. Mas eles então chamam Paulo e pedem para Paulo se justificar. Eles dão a Paulo direito de defesa. E aí Paulo então, vendo que era dividido, e ele sabia que os saduceus não acreditavam em ressurreição, mas os fariseus acreditavam em ressurreição. Aí foi a deixa que ele viu para causar uma confusão entre eles e ele poder sair livre da lei. Que ele falou o seguinte, falou: meus irmãos, o que eles estão brigando comigo é a respeito da ressurreição, é porque eu estou falando que Jesus ressuscitou e é o que eu acredito. E aí os saduceus levantaram e falaram assim: não é possível isso, né? E os fariseus começaram a defender: não, é possível, é possível. E começou aquela confusão toda, enfim. E aí eles acabaram que nessa confusão não julgaram Paulo ali, levaram Paulo preso para ver o que ia fazer com ele. Nesse momento que ele estava preso, eles começaram a combinar o seguinte: olha, amanhã a gente pede de novo para os romanos trazerem Paulo para um julgamento, só que quando vier a gente mata ele. E combinaram isso, só que teve uma pessoa lá, um amigo de Paulo, que ouviu aquilo, né, e foi e contou. E aí era um sobrinho até, eu acho, de Paulo, e aí ele conta para Paulo, e Paulo pede então para que ele contasse aquilo ali para o tribuno, que é o cara que estava responsável pela guarda de Paulo. E ele conta. O que o tribuno faz? Ele resolve então montar um esquema de segurança, pegar Paulo e levar para onde ficava a casa do governador, que era em Cesareia. Então eles tiram Paulo de Jerusalém e levam Paulo para Cesareia, onde ficava o governador Félix. E chega lá, eles falam para Félix: Félix, esse homem é cidadão romano, e os judeus bateram muito nele, agora estão querendo matá-lo, e a gente não sabe o que faz, por isso nós deixamos ele aqui para que você o julgue. E Félix então falou: olha, manda os acusadores dele vir até mim, que eu quero ouvir a acusação e quero ouvir a defesa. Então fizeram realmente um tribunal, né? Diz que 5 dias depois, nós estamos aqui no capítulo 24, tá? do livro de Atos. Diz que 5 dias depois,
os fariseus, né, o pessoal do Sinédrio lá, os sacerdotes, eles descem para acusar Paulo diante de Félix. E eles então apresentam a acusação. Olha, esse homem é um homem terrível, ele tem causado grandes confusões, né? E ele fala contra a nossa fé judaica, mas também ele causa dissensão entre o povo. Então ele é um perigo para a sociedade. E Félix, ele dá oportunidade para Paulo. E Paulo fala para Félix, governador: a única coisa que está acontecendo aqui é que eles estão me acusando de falar contra a religião deles. E o que eu tenho falado é aquilo que eu acredito. Mas não é nada contra a coroa romana. É contra uma religião judaica que, na verdade, eu sou a favor. A única questão, a única dúvida é que eu estou falando que Jesus ressuscitou. Eu estou falando do amor de Cristo e eles não estão aceitando. Coisa que já se cumpriu pela lei deles, né? A própria lei deles fala da vinda de Cristo e eu estou falando que ele já veio. É essa a discussão. E aí Félix então fala: pô, eu não vejo motivo para condenar, principalmente porque ele não feriu as leis romanas, né? E aí Félix deixa Paulo preso e aí fica aquela confusão, sem saber o que fazer com Paulo. Na verdade, o que Félix queria é ver se Paulo oferecia alguma propina para ele, porque Paulo, ele era ajudado pelos cristãos de todo mundo ali, de toda aquela região por onde ele havia passado, principalmente dos da cidade de Filipos, né? Que eram os filipenses, que nós vamos ver semana que vem, inclusive, sobre a carta de Paulo aos filipenses, mas principalmente os cristãos de Filipos, eles ajudavam muito Paulo. Então Félix devia imaginar que Paulo devia ter muito dinheiro, que os cristãos deveriam ter muito dinheiro, e ficou ali esperando Paulo oferecer propina para ele. Paulo ficou preso 2 anos. De vez em quando Félix chamava Paulo para conversar. E aí, o que você tem a dizer? E aí, o que você tem a dizer? Mas sempre chamava, conversava e depois mandava embora. Ele estava dando oportunidade para Paulo oferecer algum dinheiro para ele liberar Paulo, mas Paulo não fez isso. 2 anos depois, Félix, ele é substituído por Festo. Aí o Festo é o novo governador que está no lugar de Félix. E aí Félix passa para ele a questão de Paulo. E aí Festo começa a mesma coisa, começa a interrogar Paulo, não vê em Paulo uma culpa, e aí fica sem saber o que fazer com Paulo. Mas Paulo se mantém preso. Por quê? Porque se ele solta Paulo, os judeus iam matar ele. Por outro lado também, os governadores queriam estar bem com os judeus. Eles queriam ter paz ali entre aquele pessoal. Apesar dos judeus estar sob o comando romano, né, eles tinham uma certa liberdade, principalmente a liberdade religiosa. Então, os governadores queriam estar bem com eles, para ter momentos de paz ali. Então Paulo se manteve, ficou preso. E nesse período da prisão de Paulo ali com Festo, foi passando também muito tempo. Festo recebe a visita do rei Agripa. E o rei Agripa ficou ali com Festo durante muitos dias. E nesses dias, Festo comenta com o rei. Fala: olha, majestade, eu tenho aí um prisioneiro romano que aconteceu o seguinte: ele está em briga com os judeus querem matá-lo porque ele fala de um tal de Jesus que ressuscitou e o pessoal não acredita. E aí então fala: pô, eu tenho vontade de conhecer esse rapaz. É interessante porque nessas conversas aí, eles vão ouvir Paulo e eles falam: Paulo, você tá louco, muitas letras te enlouqueceram, porque o Paulo é um homem muito culto, muito inteligente, né? E eles acham, né, o Festo, o rei Agripa, acham que Paulo ficou louco de estudar demais. Mas o que Paulo está falando é do amor de Cristo e é da ressurreição de Cristo. Mas aí então Agripa, ele fala para Festo, fala assim: olha, eu não vejo motivo para condenar Paulo. Qual foi o grande problema? É que Paulo, quando ele está diante de Agripa, e Agripa fala: você não prefere voltar para Jerusalém e ser julgado lá, e eu organizo isso de forma que você não será prejudicado e você seja julgado em Jerusalém pelos judeus? E Paulo fala assim: não, se eu tiver que ser julgado, eu prefiro ser julgado por César, porque eu sou cidadão romano. E era um direito do cidadão romano. E aí então Paulo, por ter apelado a César, eles então decidem que tem que mandar Paulo para Roma para ser julgado por César. E aí começa então uma grande aventura. Aí nós já estamos passando do capítulo 26, quando eles decidem mandar Paulo para César, né? Aí acontece o seguinte:
Eles colocam Paulo num navio. Esse navio, ele está indo de Antioquia para Roma, e ele está levando alguns prisioneiros. O total do navio com tripulação e passageiros tinha 276 pessoas, mas a maioria ali era prisioneiros igual Paulo. E eles então estão sendo levados para Roma para ser julgados em Roma. E no caminho, no meio do mar, eles param numa ilha para descansar e para trocar de navio. E nesse tempo, Paulo percebe que vem uma chuva muito forte. E ele então avisa o pessoal, fala: olha gente, é melhor a gente ficar por aqui, porque nós vamos enfrentar uma chuva muito forte. Mas naquele momento, Paulo é apenas um prisioneiro, e o pessoal não acredita nele. E aí fala para ele, fala: você é só um prisioneiro, você não tem voz aqui. Os guardas que estão ali no comando vão ouvir os comandantes, a tripulação do navio, né? E a tripulação fala: não, acho que a gente deve ir. E os chefes da guarda romano lá, o centurião, prefere acreditar no comandante do navio, na tripulação, do que acreditar em Paulo. E aí então eles levantam âncora e vão ao alto mar. E quando chega em alto mar, vem uma tempestade terrível. E essa tempestade começa a quebrar o navio, e eles são obrigados a jogar as coisas do navio fora para diminuir o peso do navio, né? E aí tem uma mensagem para você nessa parte. Tem problemas que você enfrenta na vida que você se coloca neles. Mas tem problemas que você não fez nada para que aquilo acontecesse, mas alguém te colocou no meio desse problema. E a gente às vezes se revolta por causa disso. Nós não temos culpa, não foi um problema que eu criei, foi um problema que alguém criou para mim. Mas o que acontece é isso, é que na vida acontecem essas coisas. Nós passamos por problemas que a gente cria e passamos por problemas que alguém cria para nós sem a nossa escolha. Mas essas tempestades vêm, né, e nos colocam em situações difíceis. Nós precisamos ter Deus com a gente, porque independente se foi você que criou, se foi outro que criou, os problemas virão, e somente Deus é que é capaz de nos ajudar a suportar determinados problemas. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava ali, mas ele pediu para que eles ficassem na ilha, né? Mas eles preferiram levá-lo para Roma, e ali ele se enfiou nesse problema que não foi ele que causou, foram eles que causaram para ele, né? Mas Paulo se manteve firme, e Paulo ainda falou para eles, falou: olha, fiquem tranquilos, porque nós vamos chegar em Roma, porque ainda essa noite um anjo de Deus apareceu para mim em sonho e me falou: Paulo, não se preocupe, porque importa que você chegue em Roma e que todos que estão contigo também vão se apresentar em Roma. Então Paulo já tinha essa confiança em Deus de que eles chegariam em Roma de uma forma ou de outra. E Paulo então ele estava ali com o pessoal, o navio sendo açoitado pelas ondas fortes, por um temporal, por uma tempestade terrível que começa a quebrar o navio, né? E Paulo então começa a falar para o pessoal, fala: olha gente, vamos comer, a gente está sem comer há muito tempo, come um pouco de coisa, vamos jogar o resto da comida tudo fora. E o pessoal começou a comer, né? E Paulo fala: vocês deviam ter me ouvido, mas já que vocês não ouviram agora, passa a me ouvir a partir de agora. Então Paulo orou, agradeceu pelo alimento, né? Eles estavam comendo ali, Paulo ainda teve lembrou de agradecer o alimento para Deus. Depois disso começaram a jogar tudo fora. E o que aconteceu? A tripulação pensou o seguinte: eles começaram a pegar aqueles barquinhos salva-vida, né? E falaram: a gente pula nos barquinhos salva-vida e vai embora. E Paulo chega para os chefes da guarda e fala: ó, se vocês deixarem a tripulação pular no navio, nós vamos morrer, porque é eles que comandam, eles que sabem dirigir o navio, né? Se eles saírem do navio, nós vamos tudo morrer. E o centurião fala: pô, você tem razão. E vai lá e não deixa ninguém. E o navio vai até que eles chegam numa ilha. Mas aí o navio tudo quebrado, já está quase afundando, a parte de trás dele tudo aberta e tal. E eles descem então nessa ilha. E é interessante pelo seguinte: os prisioneiros foram descendo a nado, né? Foram descendo o navio, foram a nado até a ilha, e os guardas ficaram olhando, qualquer coisa eles atirariam, jogariam flecha neles, né, e tal. E eles foram e chegaram na ilha. Quando chegaram na ilha, eles encontraram um povo que já morava lá.
mas esse povo tratou eles muito bem. Então chegou lá, olha só, havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros, que eram os que moravam na ilha, usaram conosco não pouca humanidade, ou seja, trataram eles muito bem. Acolheram, e olha que era quase 200 pessoas, quase 300 pessoas, né? 276 pessoas. E eles acolheram, foram acolhidos ali e puseram fogo, estava frio, uma noite fria, eles puseram fogo. E nesse momento que eles estavam em volta do fogo ali, veio uma serpente venenosíssima e picou Paulo. A princípio eles falaram, nossa, esse cara deve ser ruim, porque está sendo condenado, está sendo preso. E agora uma serpente pica ele. Mas quando eles perceberam, o veneno da serpente não fez efeito nenhum sobre Paulo. Paulo foi picado por uma serpente super venenosa e não aconteceu nada. Eles então passaram a olhar Paulo de forma diferente. Falaram, pô, esse cara deve ser um deus, porque tomou uma picada dessa serpente e não aconteceu nada com ele. E aí então eles passaram a endeusar Paulo, e eles ficaram ali, ficaram impressionados com o que tinha acontecido com Paulo. Enfim, 3 meses depois que eles estavam ali, veio um outro navio, que estava, na verdade, que o povo estava esperando ali realmente aquele momento de chuva passar, e aí eles ofereceram carona. Aí o pessoal que estava com Paulo então foi colocado no navio, e esse navio foi para Roma, né? E chegado lá em Roma, nós já estamos aí no capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Atos. Paulo, ele tem que esperar o julgamento. Ele então é permitido que ele alugasse uma casa, e quem sustentava ele eram os crentes, né, principalmente lá de Filipos, igual eu falei. Ele aluga uma casa e é autorizado a ficar ali nessa casa, mas preso. Ficava um policial o tempo todo com ele, né? E os policiais estavam com ele, ia se revezando. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses, então vamos ver semana que vem, que ele fala, essas prisões para mim, na verdade, são boas, porque através delas toda a guarda pretoriana, ou seja, todos os guardas, né, do pretório, eles ficaram conhecendo, ou ficaram sabendo do amor de Deus através de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo usava a oportunidade que ele tinha de ficar sozinho com os guardas e evangelizar e falar para os guardas do amor de Cristo. E Paulo fica ali durante 2 anos preso na sua própria casa, uma casa que ele alugou, né? Porém ele não podia sair, mas poderia receber visita de outros crentes. E aí a gente vai ver mais para frente isso daí. Mas o que eu quero, lógico que eu contei essa história, mas eu não posso deixar de dar uma mensagem para vocês, né? Paulo, ele quando ele vai dividir o alimento no navio com o pessoal, né, porque eles precisam jogar tudo fora, inclusive os alimentos, mas ele falou, vamos comer. Fazia 14 dias que eles não comiam. Fazia 14 dias que eles estavam no barco e em alto mar, e eles estavam sem comer, eles estavam muito fracos, muito mal. E Paulo, você imagina Paulo tinha sido espancado quando ele chegou lá pelos judeus, depois pelos guardas, depois ele tomou uma outra surra chegando lá perto de Férias, ou seja, ele estava todo machucado. Paulo estava numa situação totalmente debilitado, a ponto de que no navio eles deixaram ele na parte de baixo do navio deitado, porque ele não conseguia nem se manter em pé. Mas quando veio a tempestade, que eles chamaram Paulo para cima para poder ajudá-los, né? Então Paulo estava muito fraco, sem comer, e aí ele orienta o pessoal, não precisamos comer. E ele então dá graças, no versículo 35 do capítulo 27, fala assim, olha, e havendo dito isso, tomando o pão, ele deu graças a Deus na presença de todos, e partiu e começou a comer. Paulo deu graça. E Paulo disse para eles, fiquem tranquilos, porque todos que estão comigo, importa que cheguem comigo em Roma. Então agora eu vou abrir no Evangelho de João, no capítulo 6, para trazer uma mensagem para você muito rápida mesmo, mas é importante. João 6, eu vou ler a partir do versículo 32. Disse-lhes Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome,
e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. O que eu quero dizer para você é o seguinte: que assim como Paulo falou para eles, olha, nós vamos partir o pão, nós vamos comer, e vocês fiquem tranquilos, porque ainda nessa noite eu recebi a visita de um anjo, e ele falou que importa que todos que estão comigo aqui sejam apresentados em Roma. Eu quero dizer para você que Jesus também, ele veio para fazer a vontade de Deus, e ele é o pão da vida, o pão que dá vida ao mundo. E ele fala, a vontade daquele que me enviou é que nenhum dos que ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Então a mensagem que eu quero deixar para você é essa: é que você creia em Cristo Jesus, porque se nós estivermos num navio com Jesus, esse navio pode ser açoitado, ele pode passar por tempestade, ele pode ser destruído, mas importa que a gente chegue no último dia para a ressurreição. O que importa é que quem estiver no barco com Jesus, o que importa é que quem estiver indo com Jesus para o grande julgamento no dia final, se estiver com ele, nós chegaremos lá e seremos ressuscitados. É o que ele falou aqui, que importa que ele cumpra a vontade daquele que enviou, e a vontade daquele que enviou, que é Deus, é que todos que estejam com ele ressuscitem no último dia. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você, que independente de qualquer coisa que aconteça na nossa vida, independente de sofrimento, independente de problemas que as pessoas causam para nós, o que importa é que a gente ressuscite no último dia, ou seja, no dia da nossa morte, nós vamos ressuscitar com Cristo Jesus, porque ele veio para nos salvar. E importa que a gente chegue lá na salvação. Amém? Deus abençoe você poderosamente. Se você puder, vamos fazer uma oração. Senhor, quero te agradecer mais uma vez, Pai, por essa oportunidade. Pedir a Deus que o Senhor vai acrescentando cada vez mais pessoas na comunhão de Cristo, para viver no teu reino e sobre a graça do teu amor, do teu evangelho. Pai, abençoa as nossas vidas, nos leva, Senhor, caminho à salvação, nos dê, Senhor, a vida eterna através de Cristo Jesus. Nós reconhecemos isso, Pai, nós queremos estar no barco, independente das tempestades, independente, Senhor, dos açoites, dos raios, das ondas, independente de qualquer coisa que venha sobre a nossa vida. Nós te pedimos, ó Deus, graça e misericórdia para que cheguemos no dia da ressurreição. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Olha, bastante gente esteve com a gente ao vivo hoje. Vou citar alguns aqui que estão, que é a Rose, o Alex Queiroz, Deus te abençoe, Alex, a Priscila, a Priscila Passerano, do grupo, obrigado, viu, Priscila, Deus te abençoe. O Vanderlei Ferreira, que é meu primo, a Isilda, o Bill, a Alessandra Montesino, a Terezinha Galhardo, a Rejane, o Vanderlei escreveu aqui, meu bom dia, primo, a Gi, a Gisela Costa, bom dia, Gi, Deus te abençoe, a Cileia, também o Sérgio Carrara, o Zé Reinaldo, a Regina da Loca, o Vitor Gustavo, Helena Samandra, Deus abençoe você, viu, Helena, sua família, o Simvaldo, escreveu a paz, pastor, a Dai Martins, ô Dai, Deus abençoe você, viu, filha, sua família, nós somos vizinhos, né, a Vânia, o Johnny, a Maria Betânia, a Eliana Marinho, a Aleir Salles, que escreveu obrigada pela oração, a Maria Betânia, o Tiago Guimarães, o Silvio, que Deus te abençoe, viu, Silvio? A tempestade que te colocaram, Deus vai te livrar dela, tá? Você não fez nada para entrar na tempestade, alguém te colocou, mas Deus vai te tirar dela. A Rose, a Natália, a Maria Betânia, eu já tinha falado, a Luciene, a Carlinha, enfim,
todos vocês que nos acompanharam aí. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Eu não tenho mais aqui a quantidade de pessoas que foram alcançadas com esse vídeo, mas eu creio que foram muitas, né? A semana passada, se não me engano, foi um recorde. Nós alcançamos no vídeo ao vivo 2.400 pessoas. Que Deus possa abençoar vocês tremendamente, tá? E abençoar a sua casa, o seu lar, e que te fortaleça para que você realmente possa chegar até o fim, para que você não fique pelo caminho. A Sara, que entrou agora também, Deus abençoe, viu, Sara? Um beijo no coração de vocês e até terça que vem, se Deus quiser.